Versículos 1 a 10 do Salmo 75. O versículo 10 é a palavra temática profética para este ano. Vamos fazer a leitura. Diz assim, que é o mestre de canto segundo a melodia, não destruas, é um salmo de Asaf. Salmo de 73 a 83 são salmos de Asaf. São salmos que tratam normalmente da justiça de Deus no meio de um mundo que parece que há injustiça. Pastor, como entender que às vezes o justo perde e o injusto parece que prospera? Leia Salmo 73 a 83, você vai entender a ideia geral. Então 75 ele diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, e nem é do Ocidente, e nem é do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Versículo 9: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Oh, eu recebo esta palavra. Recebemos, Deus, esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o papai. Vamos nos chegar ao trono do nosso querido e amado Pai. Paizinho, Abba, Pai, amado de nossa alma, nosso esconderijo, nosso consolo, nossa força, nosso refúgio em tempos de tempestades. Que alegria, Deus, que alegria ter um Pai como o Senhor, que conforto ter um Pai como Ti, Senhor, nosso amigo, nossa rocha, nosso socorro bem presente para os momentos de luta dessa vida. Pai, este ano que passou, nós tivemos gente aqui na igreja que enfrentou câncer, enfrentou quimioterapia, enfrentou pensamentos de morte. Nós temos pessoas que no início já desse ano, já entraram o ano fazendo cirurgias, operações. Seguramente, Pai, seguramente, Tu és a rocha da nossa vida, Pai. Em todos esses momentos, Tu és a força e o alento da nossa alma. É por isso, Pai, que com gratidão, nós fazemos como o salmista fez. Nós Te damos graças pelas Tuas maravilhas, Pai. Nós Te damos graças, Senhor, pela Tua rica e poderosa presença. Tu és como um excelente profissional de nado para aquele que está se afogando. Tu és como um excelente profissional socorrista para aquele que está perdido numa floresta. Tu és como um excelente cirurgião para aquele que está na mesa de uma operação. Tu és, Senhor, o socorro, o alívio e a rocha. E para nós é um grande privilégio e alegria poder nos reportar ao Senhor
e saber que o Senhor está nos ouvindo. Nós oramos em nome de Jesus. E o povo amado de Deus, igreja linda do Senhor, diga amém, amém e amém. Louvado seja. Obrigado, queridos, amados, santos e preciosos de Deus. Amadas ovelhinhas, santos de Deus, propriedades exclusiva do Senhor, nação santa. O início de um novo ano é um período cuja marca é a transição, em que nós deixamos um ano que se passou com as suas dores, as suas alegrias, as suas lutas, também as suas conquistas. Então a marca é o período de transição, período que traz consigo sentimentos, desafios. É recorrente todos nós, nestas viradas, no Réveillon, fazemos nossas orações, fazemos nossos projetos. No final deste ano, se Deus permitir, viraremos na casa do Senhor. E no dia 31, vamos distribuir para os irmãos um planejamento de 2027. Para que os irmãos possam ali escrever, fazer o seu planejamento, fazer o seu projeto. E é recorrente que sentimentos venham, desafios venham, porque nós temos diante de nós oportunidades, temos diante de nós também lutas e desafios, sabemos que enfrentaremos, mas também vem a esperança pulsante em nossos corações, quando traçamos planos e sonhamos com as suas realizações. Vem a esperança que vem de Deus e da sua palavra, o autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito, que nos faz bombear alegria e esperança para dizermos: eu creio que 2026 será um ano cheio da glória de Deus em nossas vidas. Eu creio que 2026 será um ano de grandes mudanças para a glória do Senhor. O mundo viverá grandes mudanças neste ano. Já iniciamos um ano 2026 com grandes mudanças. Temos visto a queda de um regime ditatorial assassino na Venezuela, graças a Deus por isso. Estamos vendo a possibilidade real, palpável, a mais real e palpável em 4 décadas, de um outro regime tirânico dos ayatolás cair em nome de Jesus, e oramos para que ele caia em nome do Senhor Jesus. Então temos visto já mudanças nesse ano. Você imagina os milhares de sentimentos e emoções de pessoas que estão vivendo essa energia dessa transição, essa força desse período transicional. Então eu sei também que todo período de transição e mudanças pode gerar medos, pode gerar sentimentos de insegurança. O novo está diante de nós, o novo está se apresentando diante de nós, e toda novidade, tudo que é novo, você imagina se você é um motorista, está atrás do carro, do volante, entra num lugar que você não conhece, você fica atento a tudo, a qualquer placa, a qualquer coisa, você está no lugar ali que você não conhece, então traz sentimentos. Então, em meio a essa, digamos, corrida legítima por realizações, por novidades, por projetos, nós somos chamados pelo texto de hoje a uma reflexão crucial. Como alinhar os nossos desejos e como alinhar os nossos esforços com a vontade de Deus, para que esse ano de 2026 seja verdadeiramente um ano abençoado, um ano frutífero. Como alinhar, pastor, o meu coração com o coração de Deus? Isso é uma questão teológica. João depois vai dizer lá na sua primeira carta, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, estamos certos de que Ele nos ouve.
E se estamos certos de que Ele nos ouve a respeito do que lhe pedimos, sabemos também que vamos receber os pedidos. Eu creio nesta palavra, amado irmão. Então, o grande segredo é como alinhar essa questão. Então, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículos de 1 a 3, diz a palavra: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você está fazendo planos para 2026? Amado, se você não está fazendo plano nenhum, faça. Isto aqui é uma palavra de edificação. Faça planos. Não deixa aquela música do pagodinho te levar. Não deixa. Quem tem que te conduzir é Deus, amado. E você precisa fazer planos na sua vida. Fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Olha aí, todos os seus planos parecem ser puros, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu creio nesta palavra. Então aqui o sábio está já nos dando um direcionamento. Mas nós precisamos confiar as nossas obras ao Senhor. Você tem feito planos que te afastam da obra de Deus? Pastor, eu fiz aqui um plano, eu vou começar a empreender, só que esse meu empreendimento vai me tirar da casa do Senhor. Eu não posso mais vir domingo à igreja. Olha, você não está confiando tuas obras ao Senhor. Você está fazendo planos que está te levando para caminhos que não são do Senhor. Então, amado, está dizendo: confia ao Senhor as tuas obras. Amado, às vezes uma pessoa corta na carne, abre mão de uma questão, abre mão de um negócio, porque desonraria o Senhor Deus. Eu creio que, amado, no lugar da vergonha haverá dupla honra para o povo de Deus. Eu creio nisso de todo o meu coração. Mas vale você estar bem com o Senhor. Deus vai honrar a tua fé. Porque, amados, sem a bênção do Senhor, todo o nosso trabalho é em vão. Sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus. Se Deus não está presente, amado, não vale a pena. Pastor, eu preciso fechar um negócio com um cara, mas ele disse que se eu fechar esse negócio, eu vou ter que levantar a causa dos coloridos. Você estará abrindo mão dos princípios de Deus. Você crê na palavra do Senhor e você não abre mão do princípio, diga amém por isso. Então, amado, Deus precisa ser o Senhor. Ele não pode ser um empregado, Ele precisa ser Senhor do teu negócio. Ele precisa ser o Senhor da tua casa. Ele precisa ser o Senhor das tuas atitudes. Muitos de nós queremos Jesus como nosso Salvador, mas não queremos reconhecer como o Senhor da nossa vida. Mas a palavra diz que Ele é nosso Salvador e Ele é nosso Senhor. Então diga: Deus, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha casa. Ele é o Senhor dos meus negócios. Ele é o Senhor de cada empreendimento da minha vida. Amado, eu tenho orado a Deus e colocado diante do Senhor alguns empreendimentos para esse ano de 2026. E eu creio, amados, Deus está no controle de todas as coisas. Há um caminho para a nossa vida, nosso ministério. Pastor, nós estamos enfrentando lutas tremendas. Eu agradeço a Deus por tudo isso. Haverá um dia lá na frente que nós vamos olhar para trás e vamos dar um testemunho assim para o povo. Gente, no momento mais difícil da nossa igreja, Deus nos deu uma catedral. E quando a gente achou que a coisa estava difícil, Deus deu outra catedral para a gente. Eu creio nisso, amados. Escreve a visão, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, sem a bênção de Deus, nada vale a pena. Então, essa é uma segunda questão que precisamos alinhar. A primeira é como alinhar os desejos. A segunda, sabemos agora que Salomão disse: confia ao Senhor as tuas obras. Se confiamos, estamos alinhando. Agora, temos confiado em nossa própria força e sabedoria, ou temos buscado em Deus, na sua palavra, na sua soberania,
aquele que governa todas as coisas, ou temos buscado nele a resposta certa para a nossa vida? Porque às vezes a nossa vida de oração é como um step. É quando a gente tenta de tudo, não conseguiu, aí vai lá, bota o step da oração. Meu amado, a oração não pode ser no último recurso, ela tem que ser o primeiro recurso da tua vida. A primeira pessoa que você tem que falar é o Senhor Jesus. Antes de falar com a esposa, antes de falar com o marido, antes de falar no altar, antes de falar com qualquer pessoa, fale com Jesus. Fale com Jesus, porque se Jesus não te incomodar, não falar, às vezes, amado, você está, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para compreender. Às vezes a pessoa está lá numa academia de ginástica, amado, perdoe-me aí, mas você reconhece de longe quem é cristão e quem não é. Às vezes você vê algumas meninas na academia, só falta ficar nua. Aí você pergunta, qual é a tua religião? Eu sou cristã. Você é da igreja? Sou, mas... Amado, se o Espírito Santo não está incomodando essa pessoa a respeito das suas vestimentas, no mínimo o Espírito já se apagou há muito tempo. Você entende o que é confiar as suas obras ao Senhor? Se você confiou ao Senhor as suas obras e o Espírito Santo não está te incomodando, o Espírito Santo não está falando, se a palavra de Deus não está te direcionando, precisamos buscar. Precisamos continuar perseverando. Ele disse, na oração, não esmoreça na oração. Louvado seja o Senhor. Davi disse, Senhor, de manhã eu te apresento a minha oração e fico esperando. Esse período de espera é difícil. Esse período de espera é trabalhoso. Ficar, como já falamos aqui, é a tal da sala de espera. Às vezes nós estamos na sala de espera de Deus. Está lá a cirurgia, o cara está na sala de espera. A sala de espera às vezes é inquietante. A sala de espera às vezes gera muitos pensamentos. Não é verdade? Às vezes a pessoa vai fazer uma palestra. Amado, eu lembro quando eu tinha 16 ou 17 anos de idade, a primeira vez quando eu preguei no culto de segunda-feira lá em Campinho, 2.500 pessoas na minha frente, um garoto de 16 ou 17 anos ia pregar. Amado, o tempo que eu estava ali na frente do altar, esperando para me chamar, eu quase tive um infarto. Doía a barriga, doía o coração, a cabeça. Ai, meu Deus do céu, chama logo, pelo amor de Deus, chama logo. Depois que eu subi as escadinhas e peguei o microfone e comecei a falar, aí a dor vai embora. A dor do parto vai embora. Mas enquanto você está ali esperando, naquela espera, esse é o pior momento. Então, amado, apresenta e confia as tuas obras ao Senhor e os teus desígnios serão estabelecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Aí o Salmo 127 vai nos instruir da seguinte maneira: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto estão dormindo. Eu recebo esta palavra. Olha, amado, você vai dormir e vai acordar com a bênção de Deus na tua vida, amado. Você vai estar dormindo e Deus vai estar te dando um livramento, uma questão vai acontecer, uma porta vai se abrir, você já vai acordar no dia seguinte com outra disposição, alegria no coração. Amado, quando chega o período da manhã, para mim particularmente é um dos melhores momentos do dia, o sol entra raiando, já levanto junto com o galo, aleluia, louvado seja, parece um galo cantando, aleluia. Amado, já acordo com força e alegria, declarando um dia cheio da glória de Deus. Amado, é porque Deus está me abençoando a mim e a ti enquanto dormimos, amados. Então isso precisa estar em nosso coração. Por quê? Porque nós estamos num barco e o Senhor precisa estar no timo, no leme, precisa estar lá guiando a tua vida, conduzindo a tua embarcação por águas da fé. Nós não podemos desviar da rota.
Nós não devemos desviar da rota, não devemos desviar do curso que o Senhor nos dá. Então, é dentro desse contexto de novos começos, dentro desse contexto de avaliação das nossas prioridades, que o Salmo 75, que hoje vamos dissecá-lo, coloca diante de nós verdades eternas. Fala sobre a justiça de Deus, fala sobre a soberania de Deus, fala sobre a promessa da intervenção de Deus na história dos homens. Eu creio nisso. Eu creio que Deus intervém na história dos homens, na minha história, na tua história, Deus pode intervir. Então o salmista está tratando sobre valores eternos. Quantas vezes somos sediados a tomar decisões definitivas em tempos de tempestades passageiras? Não faça isso, amado. Às vezes lá no meio de uma onda de 2 metros, a pessoa vai lá, destrói a empresa, fecha as portas, acaba com o casamento, vai para a rua, arruma lá um problema, por causa de uma tempestade passageira. Tempos de tempestades não são momentos de atitudes definitivas. Não faça isso. No momento dessas lutas, dessas águas tumultuosas, confia o Senhor na tua vida. Deus vai te fazer atravessar as ondas bravias desse mundo. Amado, ele nos tem um corinho que diz: que me livra do fogo, das águas bravias, que me dá vitória na guerra, me dando forças contra o mal. Este é o Deus que o salmista está revelando. Esse é o Deus da tua vida nesta manhã, amado. Esse é o Deus que pode te fortalecer no meio das lutas, pode te dar vitória no meio desta guerra que você está enfrentando. Pastor, eu não sei como eu enfrentei aquelas lutas, quimioterapia, radioterapia, tantos problemas, eu não sei, pessoalmente, pastor, não sei, mas era Deus na minha vida me cuidando, era Deus tratando, era Deus fortalecendo. Amado, o Senhor está com você, ovelhinha amada. O Senhor está contigo, ovelha. Diga glória a Deus por isso. Ele não vai deixar você. Não tenha medo das ondas bravias que virão. Por isso, não abra mão dos conselhos do Senhor. Não abra mão da rocha eterna. Não, jamais abra mão da rocha eterna. Portanto, nesse espectro, nesse contexto, há um hino de ações de graças, que é o Salmo 75. É um hino de ações de graças. Mas esse hino de ação de graças, note bem, ovelhinha amada, de um salmista que está dizendo: graças te damos, Senhor, reconhecemos as tuas maravilhas, reconhecemos. Qual é o contexto que ele está dizendo? Obrigado, eu reconheço a tua presença, mesmo que o mundo assim, o Senhor vai fazer a obra. Qual é o contexto? O contexto é que o Salmo 75 é a resposta da oração do Salmo 74. E o Salmo 74 é um clamor a Deus, que Deus se levante para defender a sua causa, porque a glória de Deus está sendo escarnecida no mundo. O salmista está clamando, dizendo: Deus, a tua glória, meu Pai, eles queimaram a tua casa, queimaram a tua obra, estão escarnecendo do teu nome, estão escarnecendo dos teus princípios. O injusto está tripudiando sobre o justo. O justo está sofrendo, está chorando. Olha os versículos 7 a 10 do Salmo 74. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos. Já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando isso vai perdurar, até quando isso vai permanecer. Amado, você sabe que é uma pessoa que diz: nem os nossos símbolos nós estamos vendo. A pessoa está desterrada, a pessoa está num exílio, a pessoa não está vendo o que lhe é familiar,
A coisa melhor que tem é nós vemos rosto familiar, vemos coisas que nós reconhecemos. Aquele está desterrado, está com tudo queimado, sonhos foram queimados, e ele não sabe até quando isso vai perdurar. Eu não posso dizer que até segunda-feira que vem, eu não posso dizer que até o mês que vem, eu não sei quando esse problema vai acabar. Versículo 10 ele diz: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Então, é no meio de um clamor que vem o Salmo 75 como resposta, declarando a natureza de Deus. Você sabe qual é a natureza de Deus? Ele é o justo juiz que julga todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Você se alegra em Deus por isso, ovelhinha amada. Então diga: o meu Deus é o justo juiz. Nada passa despercebido aos seus olhos. O Salmo 75 está respondendo para o 74, dizendo assim: o meu Deus tem poder de a uns humilhar e de a outros exaltar. Porque a uns ele abate, mas a outros ele exalta. O meu Deus é soberano para, segundo o seu reto padrão e o seu tempo soberano, agir no momento certo da história. Amado irmão, você não é conduzido por um deusinho que é pego de surpresa. Deus, o Deus que você serve é soberano sobre todas as coisas. Ele é único, Ele é poderoso. Então isto faz com que o salmista desvie os seus olhos do Salmo 74, desvie os seus olhos do medo, da reclamação, das dúvidas, da insegurança, desvie os seus olhos das ondas que são passageiras da vida e fixe os seus olhos em Deus, que é todo-poderoso, que governa todas as coisas, que é uma rocha eterna. Amado, o trono de Deus jamais será abalado. Então eu declaro que em 2026 será verdadeiramente um ano abundante, marcado pela exaltação divina para aqueles que humildemente e em gratidão reconhecerem que Deus é soberano sobre suas vidas. Aqueles que reconhecerem que Deus é o justo juiz que está julgando as tuas causas. Aqueles que priorizarem a vontade de Deus acima das ambições ou arrogância pessoal. Diga: Deus está acima de tudo. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Aqueles que confiarem que Deus, no seu tempo determinado, manifestará a sua justiça, o seu poder, mesmo que seja em meio ao caos e à injustiça instalada no mundo. Porque a primeira coisa que nós pensamos quando falamos em vir a honra de Deus, em chegar o tempo da glória de Deus, a primeira coisa que nós pensamos: pastor, como é que isso será possível na empresa que eu trabalho? Como é que isso será possível na minha condição atual financeira? Como é que isso será possível diante desse problema assim, o assado que eu estou enfrentando? Olha, como é que isso seria possível diante de um Salmo 74? Se você ler o Salmo 74 e parar nele, você vai entregar os pontos. Mas se você adentrar o Salmo 75 e levantar a tua adoração, fixando os teus olhos em Deus, juiz, eterno, soberano, que julga todas as coisas, que está no controle de tudo, Deus pode mudar a tua história, meu amado. O fim da linha não é o Salmo 74, ele é só o começo de uma nova história. Oh, diga glória a Deus por isso, amado. Santo de Deus. Então veja comigo que o perigo, o que o Salmo 75 está denunciando. Irmãos do ministério público, me ajudem a denunciar aqui. O quê? O Salmo 75 está fazendo uma denúncia, que é o perigo da arrogância, o perigo da autossuficiência, porque a autossuficiência e a arrogância certamente será o caminho da tua humilhação. Nas palavras de Salomão, diz que a soberba precede a ruína, e o orgulho precede a queda. Quanto mais alto uma pessoa se exalta, maior será a sua queda. Essa é a denúncia do Salmo 75. Veja versículos 4 e 5.
Ele diz: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Esse levantar a força, no original, é chifre. Não levanteis o vosso chifre. Você imagina lá um animal, um boi, um touro selvagem, um chifre levantado. Diz: não faça isso. Versículo 5: não levanteis altivamente a vossa força, e nem faleis com insolência contra a rocha, porque quando você levanta a tua arrogância, levanta a tua força altiva, você está fazendo o quê? Você está dizendo: Deus, eu sou melhor do que o Senhor. Deus, eu posso caminhar sozinho. Deus, eu não preciso do teu auxílio. Deus, olha aí, eu não acredito nada do que isso é coisa de Bíblia. Eu sou mais eu vou seguir, eu conquisto tudo sozinho, eu posso conseguir tudo sem o Senhor. Você está falando contra a rocha. É o perigo da riqueza, é o perigo da arrogância, é o perigo do cume e do outeiro. A pessoa se esquece quem é Deus e de quem é o provedor. Amado, nas palavras de Davi em 1 Crônicas 29, riquezas e glórias vêm do Senhor. É Ele quem dá força e poder para o seu povo, amado. É Ele quem vai fortalecer a tua vida. Nas palavras de Pedro, 1 Pedro 4,11, você vai servir na força que Deus supre, meu amado. Pastor, eu sou pequeno e sou fraco, mas você tem um Deus grande e forte. Pastor, eu sou limitado, não tenho condições, mas você tem o Deus dos impossíveis na tua vida, amado. Você confia as tuas obras ao Senhor. Você confia a tua vida nas mãos de Deus. Então diga: Senhor, toma o controle da minha vida, toma o controle das minhas obras, conduz a minha vida, Senhor, eu confio em Ti. Então o salmista está dizendo: olha aí, baixa a bola, olha aí, bota as barbinhas de molho, não seja arrogante, não seja insolente, não seja altivo. Porque o orgulho humano, a autoconfiança desmedida, leva o indivíduo a se exaltar acima dos outros e de Deus, a desafiar os princípios bíblicos, sem qualquer reconhecimento da soberania divina ou da sua dependência de Deus. Amado, nem o nosso coração bate se Deus não permitir. Deus é que está no controle. Então essa arrogância que o salmista denuncia não é um traço passivo, não é uma coisa passiva, ou seja, é uma atitude. É algo que ele leva para a vida, ou seja, essa arrogância, ela vai se incrustar nas prioridades de vida, ela vai criar crosta em todos os seus objetivos, em todos os seus projetos. A arrogância, a altivez, a prepotência vai criar crosta nos projetos que você fizer, e você vai colocar a carroça na frente dos burros, porque você vai deixar de depender do Senhor. E quem deixa de depender do Senhor, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas pastor, eu fiz o censo do meu exército, eu tenho 600 mil homens, eu tenho não sei quantos mil cavalos. Você fez o censo, Davizinho. Olha o Davi, estamos lembrando do Davi. Você fez o censo, diz que Joabe foi lá e disse: cara, não faz isso, para que você quer fazer esse censo? Pastor, Deus tem problema com matemática, Deus não gosta de cálculo. Não, a questão não é essa. Inclusive Deus gosta de organização, Deus gosta de ordem e decência. Mas Davi queria fazer o censo para saber o tamanho do seu poder, para saber o tamanho do seu exército, como os outros reis do mundo. Ali estava descrita a essência do pecado, que é a autossuficiência. Quando se diz: Deus, eu não preciso de ti, ali estava a queda. E por isso você sabe que depois veio lá uma praga, veio lá a disciplina sobre Davi e sobre o povo. Então, levantar a fronte altiva é como a postura de um animal que, ao atacar, ergue a cabeça com altivez e desafia o seu oponente. Esta é a atitude dos ímpios. Mas em nome de Jesus, aqui nós não temos ímpios, aqui nós temos santos e irrepreensíveis. Nós temos filhos de Deus neste lugar. E aqueles que estão me ouvindo, em nome de Jesus, se você tem agido como ímpio, a prepotência da sua arrogância, é hora de você abrir mão disso e dizer: eu sei em quem tenho crido, eu ponho a minha confiança em Deus.
Por quê? Porque impérios ou indivíduos arrogantes caem, por maiores que pareçam. Amado, o trono de Deus não é abalado. Olha o que o Salmo 2 diz sobre isso daí. A postura de Deus quanto a essas pessoas. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Olha lá, dizendo que os princípios de Deus são algemas, as coisas de Deus são prisão. Olha lá, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Versículo 5: na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Você lembra como é que Deus deu a vitória sobre os assírios? Milhares de pessoas, eles se confundiram uns aos outros e deu a vitória ao povo de Deus. Amado, o mundo, quanto nós esperávamos que com o avanço da tecnologia, o avanço das ciências, o avanço das ciências políticas, nós poderíamos criar um mundo perfeito. Essa foi a ideologia utópica e maligna de Marx. Vamos criar um mundo perfeito. O cara que viveu às custas da mulher, vendeu toda a prataria da mulher, foi um degenerado que tem destruído nações inteiras com a sua utopia. Quanto mais o homem tenta avançar nas coisas do mundo, mais evolui, porque não tem dependido do Senhor. Nós, como igreja, estamos aqui para fazer a diferença e mostrar que mais vale estar debaixo da graça e da misericórdia de Jesus. Então, o julgamento de Deus é endereçado aos ímpios. Portanto, a vida dedicada, ouça isto, ovelhinha, 2026, a vida dedicada apenas à própria força, apenas às próprias questões, sem considerar a palavra, sem considerar a vontade do Senhor, a vida dedicada às próprias buscas incessantes, pessoais, sem reverência, sem oração, sem meditação em Deus, isso é um caminho de humilhação, e isso será um caminho de desprovimento da verdadeira bênção. É isso que o Salmo de Asaf está denunciando. Ele está dizendo: olha, vocês que estão levantando a força contra a rocha, vocês serão humilhados, haverá desprovimento. Mas depois ele faz um chamado à humildade e adoração, e esse é o ponto de virada. Amados, Deus tem um ponto de crescimento para nós, seus filhos amados. Deus tem um momento que é um ponto de virada. Por quê, pastor? Por que Deus tem isso para nós? Porque na sua infinita misericórdia, Deus não se alegra na humilhação de ninguém. Na sua infinita misericórdia, Deus não se alegra na morte de um ímpio. Deus se alegra no arrependimento e no redirecionamento dos seus filhos. Diga glória a Deus por isso. Mais há alegria e festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então, se esta manhã está vendo algum pecador arrependido, está vendo uma festa no céu nesta hora. Se alguém que está dizendo: pastor, eu vou colocar os meus projetos, meus sonhos nas mãos do Senhor, para que Ele estabeleça os meus desígnios, está havendo festa nos céus nesta manhã. Salmo 75, versículos 1 e 2, diz assim: olha aí, não se esqueça que isso aqui é resposta ao clamor do Salmo 74. No meio do caos do problema, aí vem alguém aqui humilde e adorando a Deus. Esse é o ponto de virada. Graças te damos, te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado e hei de julgar retamente. Então, com esse louvor, nós vemos a humildade e a gratidão e o reconhecimento das maravilhas de Deus, dizendo: Deus, tu estás perto, tu não estás longe.
Se esse homem é capaz de reconhecer as maravilhas de Deus, o que ele está dizendo tacitamente? Ele está dizendo: Deus, tu estás perto de mim. O Senhor está aqui, o Senhor que está fazendo essa maravilha. Amado, no meio do caos da tua vida, dos problemas que tentarem se instalar contra você, lá no meio do problema, levanta as tuas mãos e diga: Deus está perto da minha vida, Deus está presente, Deus está no controle da minha vida. Não vou abrir os meus lábios para reclamar, não vou abrir meus lábios para resmungar, não vou abrir os meus lábios para espraguejar a vida. Eu vou dar um sinal para o meu próprio corpo, para o meu organismo, para a minha mente, para a minha alma, para a minha fé, que eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou dizer: graças te dou, meu Deus, eu reconheço as tuas maravilhas, eu reconheço a tua presença. Tu estás na minha vida, tu estás presente na minha vida, Senhor. Amado, esse é um ponto de virada, porque a transformação de uma vida reside nessa decisão consciente de nos humilharmos diante de Deus, de priorizarmos quem Deus é, de priorizarmos a verdadeira adoração. Qual é a verdadeira adoração? Qual é, pastor? É quando eu tiro os meus olhos do Salmo 74, tiro os meus olhos e coloco lá no Salmo 75, dizendo: Senhor, o Senhor está presente na minha vida. O mundo está queimando aí as tuas portas, queimando os teus altares, o mundo está espraguejando os teus valores, mas eu reconheço que o Senhor está presente na minha vida. Olha o que 2 Crônicas 20, versículo 12, diz a palavra do Senhor: nosso Deus. Aqui ele começa no espírito de Salmo 74 e termina no espírito de Salmo 75. Nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grandeza, a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, diga aí um aleluia do seu lugar, amado. Porém, o que? Os nossos olhos estão postos em ti. A tua vida, teus olhos estão em Deus. Então levante uma mãozinha assim e diga: Senhor, eu estou olhando para ti, meu Pai. Eu estou confiando a minha vida, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Deus, temos um 2026 pela frente. Haverão oportunidades, haverão desafios, haverão lutas, haverão grandes questões a serem resolvidas, haverão grandes projetos, grandes planos, Pai. Nós estamos com os nossos olhos postos em ti, Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido, amado. Eu declaro que Deus vai te dar sabedoria, meu amado. Eu declaro que Deus vai te dar força. Eu declaro que na humildade do teu reconhecimento, que Deus está perto, que Deus está presente, que Deus está fazendo maravilhas, na humildade da tua submissão à palavra de Deus, na tua humildade do teu reconhecimento que Deus é grande, que Deus é maior do que as lutas, Deus vai exaltar a tua força neste mundo. Deus vai exaltar os teus planos neste mundo. E quando você olhar para trás, você vai dizer assim: pastor, eu não sei como é que eu consegui, mas eu consegui. Eu não sei como é que eu passei no meio daquela luta, mas eu passei. Pastor, parecia até um corredor polonês, era tapa, chute para todo lado, mas eu estou de pé. Eu estou firme porque o Senhor me susteve. Eu estou firme porque Ele é a rocha. Pastor, passei no meio desse corredor e não abri a minha boca para falar contra a rocha da minha vida. Pelo contrário, eu falei a Ele: Tu és a minha rocha, Tu és o meu socorro, Tu és a minha alegria. Eu confio em Ti, Tu és o Deus da minha salvação. Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu livramento, obrigado pela Tua direção. Deus, nós não trocaríamos a Tua presença e a Tua direção, e o fato de o Senhor estar perto, o Senhor está diante de nós, nós não trocaríamos isso por nada neste mundo. Venham os midianitas, venham os assírios, venham os ímpios, venham o mundo, Deus
Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo juiz justo. Deus continua sendo soberano. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ovelhinha amada, priorize Deus. Priorize buscar a face do Senhor, priorize viver os princípios de Deus, priorize permitir que a palavra de Deus guie os teus passos, porque às vezes não é fácil. Nós estamos estudando o livro de Lucas, acabamos de ver Jesus no Sermão do Monte, quando o teu inimigo falar contra, ore por ele, quando bater na face, vira, não é fácil. Mas será de Deus para a tua vida, meu amado, que vai transformar a tua existência. Olha lá o Salmo 75, 9. Ele está falando, não vai no 9, amado, vai Salmo 75, versículo 9. Porque quando nós nos humilhamos perante Deus e voltamos a nossa face perante o Senhor, há mudança de vida. Portanto, no meio de todo o caos, Ele está dizendo, quanto a mim, isso é você, meu amado. Isso é você, diga glória a Deus por isso. Isso é você. Pastor, meu vizinho ali vive reclamando. Pastor, eu paro na fila do açougue, gente, é só gente reclamando. Eu paro para comprar o pão, o cara vai falar do preço do não sei o que. Pastor, só misericórdia. Mas quanto a você, quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó, que é o teu Deus desta manhã, amado. Então levante assim uma das tuas mãos e diga, eu te louvo, Senhor. Deus, verdadeiramente nesse domingo aqui juntos, nós queremos dizer, eu te louvo, Jesus. Jesus, te louvo pela tua presença. 2025 passou, a tua presença sempre nos guiou, e seja bem-vindo 2026, tu estás presente em nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos o que somos pela tua graça, meu Deus. Pai, nós te agradecemos, porque em cada luta que nós passamos na vida, em cada problema e saraivada que nós passamos na vida, a tua boa mão esteve conosco, e o Senhor jamais nos desamparou, Pai. Deus, há muitos motivos para falarmos aqui um Salmo 74 inteiro. Há muitos motivos, Senhor, de lutas e problemas, mas nós queremos entrar no 75 e dizer, graças te damos, porque esse é um ponto de virada, Senhor. Pai, oramos como Josafá fez, nós não sabemos o que fazer, Pai. Precisamos de recursos aqui, precisamos de recursos acolá, recursos financeiros, recursos humanos, precisamos de milagre para todo lado. Não sabemos o que fazer, mas quando não sabemos o que fazer, Pai, sabemos uma coisa: os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Meu amado, se os teus olhos estão postos em Deus, você está bem na tua vida. Se os teus olhos estão postos no Senhor, fique tranquilo, vai dormir tranquilo, acorda tranquilo, porque o teu Deus é um justo juiz. O teu Deus é um justo juiz, ovelhinha amada. Diga glória a Deus por isso. O teu Deus tem um tempo determinado para fazer todas as coisas. Não há nada entre o céu e a terra sem que Ele não saiba, não determine. Nenhuma folha da árvore cai sem que o Senhor não aqueça. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, chegando ao final, nos minutos finais, há uma promessa de exaltação e bênção. Nesse ponto de virada, que você tira os olhos do 74, Salmo 74, 75, tira os olhos do problema para colocá-lo em Deus, que é o Senhor soberano. Há um ponto de virada. Nesse ponto de virada há uma bênção que o Senhor promete, que é a vindicação divina. Amados, a glória do nome de Deus jamais será desonrada. Você acha que Deus pode perder alguma luta? Você acha que Deus pode perder alguma batalha? Nunca perdeu, amado, nunca. Nunca. E Deus gosta de fazer a coisa com os poucos, os pequenos e os fracos, para que fique evidente que a glória é dele e não é do homem.
Então, Salmo 75, 6, 7 e 10, diz a palavra do Senhor: porque não é do Oriente, nem é do Ocidente, nem é do deserto que vem o teu auxílio. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Versículo 10: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Ovelhinha querida, santa e amado de Deus, onde nós nos humilharmos e escolhermos priorizar a Deus, Ele intervirá em nossa vida, amado. Onde nós nos colocamos diante do Senhor, mas sabe, não é um teste para Deus. Eu vou, olha Deus, o pastor falou aí, eu vou me dar uma humilhada diante do Senhor, vou colocar meus olhos, vou parar para ver se esse negócio vai dar certo. Deus está vendo. Deus sonda os corações, amado, tem que ser da tua alma, tem que ser do coração, tem que ser, Senhor, igual a Jó falou: Pai, nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Não é simplesmente uma estratégia para ter vitória, não é os 5 passos para ter vitória. Então quer dizer que no meio do problema eu vou parar de olhar o problema e vou louvar Deus, isso vai dar certo simplesmente por uma atitude mecânica. Não, amado, não é isso, não são os 5 passos para a vitória. Deus quer o teu coração, Deus quer a tua alma, Deus quer a tua vida diante dEle. Deus quer que você diga: Pai, eu sou teu e ponto final, Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem... Quem sabe que Deus cuida da sua vida, amado? Oh Senhor. Versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele sabe fazer teatro, porque ele, como leão, ele não é o leão é o nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Olha lá, você está alinhando o teu coração à eterna glória do propósito de Deus. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Diga aí amém, eu creio nisso. Amada ovelhinha, está com problema? Parabéns, seja bem-vindo ao clube. Estava falando com o nosso amado irmão Marcelo ali antes do culto. Uma empresa de plano de saúde com muitos problemas no Rio de Janeiro. Aí eles olham para o lado, vem os correios, dá vontade até de correr. Verdade? Tantos problemas. A gente tem problema, a gente olha para o vizinho, tem um vizinho com mais problema aí. Então seja bem-vindo ao clube. Mas no meio desses problemas, olhe para Deus, lance sobre Ele a tua ansiedade. Ele vai firmar, fortificar, fundamentar a tua vida. Porque Deus é justo juiz. Portanto, a exaltação dos justos não é uma promoção advinda de méritos humanos, mas sim é uma vindicação e elevação que vem de Deus. Amado, o negócio é de Deus, a causa é de Deus. Depois você continua lendo lá o Crônicas 20, que ele vai dizer: esta peleja não é vossa, esta peleja é de Deus, é a glória do nome de Deus. Se você se mantiver posicionado, se você se mantiver honrando a Deus, é a glória de Deus que está envolvida nisso daí. Mas se você tomar a frente de Deus na arrogância, na insolência, saiba que esse é um caminho de humilhação. Saiba que esse é um caminho do abatimento, porque Deus é o justo juiz. Pastor falou mal de mim, falei mal também. Pastor tentou puxar meu tapete, entrei de carrinho, quebrei a canela. Pastor tentou fazer isso, pastor, rodei a baiana. Deus está vendo, Deus sabe.
Pastor, tentaram contra a minha vida, orei pela vida dessa pessoa. Pastor, tentou fazer assim, coloquei diante do Senhor. Meu amado, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Terrível coisa. É como brasa viva na cabeça, sobre a cabeça dessa outra pessoa. Então fique em paz, fique tranquilo. Então, em 2026, nós somos confrontados com uma escolha crucial. Continuaremos a investir apenas em nossos próprios caminhos, em nossas próprias ambições, arriscando-nos ao abatimento e a uma vida desprovida do verdadeiro propósito eterno da glória de Deus? Ou reconheceremos a soberania de Deus, realinharemos nossas prioridades para edificar a nossa vida espiritual, fortaleceremos a nossa comunidade da fé, a nossa vida dentro da comunidade da fé, cumpriremos a missão de Deus no mundo, é dentro da comunidade e dentro da missão no mundo, aonde você estiver, você é a igreja do Senhor. Jesus disse: aqueles que ouvirem estas minhas palavras e as praticarem, serão comparados a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eu declaro a tua casa sobre a rocha em 2026. E eu termino, amado, vamos lá em Salmo 75, versículo 3. Pastor, mas essa coisa é bonita, pastor, essa coisa é tão linda, mas quando eu penso no problema que está diante de mim, pastor, parece que isso tudo vira história. Pastor, essa coisa é muito bonita, mas quando eu penso no tamanho do gigante do problema, pois é, versículo 3 é base para o versículo 10, que é a força do justo exaltada. Ele diz: vacilem a terra, ou seja, esteja a terra cheia de cabeça de ovo podre para todo lado, com a caneta destruindo a vida de todo mundo. Vacila a terra, vacila o mundo, vacila todo mundo, vacila os moradores. Mas ainda assim, eu firmarei as suas colunas. Diga glória a Deus por isso, ovelhinha. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Deus seja louvado. Se você está consciente do Salmo 75, versículo 3, você tem que fazer uma coisa: transição do 74 para 75. Tira os teus olhos do mundo, dos problemas, e renda um louvor a Deus. Essa será a tua verdadeira adoração. Uma vida que está com os olhos postos no Senhor, independentemente de qualquer coisa. E assim, ovelhinha amada, à medida que intencionalmente você priorizar a Deus e a sua glória, saiba que você estará longe da humilhação dos soberbos e estará dia a dia próximo da exaltação dos justos. A tua força será exaltada, a tua paz será renovada. Você viverá a paz de Deus no meio do caos. Você viverá forte no meio dos fracos. Você viverá vitorioso no meio de muitos fracassos. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer isso. Deus é capaz de fortalecer o justo. Deus é capaz de dar a resposta certa para os planos que foram confiados a Ele. Deus é capaz de dar a resposta segura para aqueles que confiaram suas vidas nas mãos dEle. Aqueles que adentraram o mar vermelho dizendo: Pai, eu vou entrar nesse mar, porque eu creio que o Senhor está no meu barco. Eu vou adiante nessa batalha, porque os meus olhos estão postos em Ti. Senhor, sozinho eu não tenho chance contra esse gigante, mas o Senhor vai à minha frente. Aleluia! Pai, obrigado por esta manhã, Deus. Obrigado por esta palavra, e que ela faça efeito no coração dos Teus filhos, e nós tenhamos um 2026 sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor.